Nós estávamos falando ali no finalzinho da última aula sobre ganchos e scripts, finalizando aqui, né? Muitas coisas que você está dividindo ali na sua vida profissional, você consegue linkar com produtos e serviços. E os scripts, quando você quer ofertar um produto, um serviço, você pode roteirizar. Não precisa ser todo dia. Então, você consegue pensar com mais tempo, conforme eu falei no final da última aula. As pessoas, gente, elas precisam nos conhecer. Quando elas conhecem a gente, conhecem o nosso produto, nosso serviço, elas gostam, elas compram, tá? E aí, às vezes você tá tão assim, eu preciso vender, eu quero viralizar, meu vídeo tem que bombar, as pessoas têm que vir, e às vezes você não tá preparado para viralizar. Vamos supor que você é uma artesã e você consegue fazer, vamos ver, um porta-chinelo, que eu vi esses dias numa live, uma seguidora minha faz porta-chinelo. Você só consegue fazer 30 porta-chinelos por mês, e aí você viralizou e você recebeu 200 pedidos. Às vezes você não está pronto para aquilo ali. Hoje, as pessoas supervalorizam os números, eu sei disso, porque isso infla o nosso ego. Eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitos likes, eu tenho muito engajamento, mas e o dinheiro no bolso? E a sua capacidade de ganhar o dinheiro? E a sua capacidade de produzir o que você produz? E a sua capacidade de atender pessoas? Às vezes, para você que tem um negócio local, que não entrega para todo o Brasil, que não tem como suprir uma demanda, é mais importante você ser conhecido no seu local de trabalho do que você ser conhecido por todo mundo, do que você ter que rejeitar trabalhos porque você não tem tempo, porque você não consegue atender a demanda. Nós queremos viralizar por números, por ego. Ah, porque eu tô bombando. E eu entendo isso, porque eu também às vezes falo, putz, eu queria que tivesse mais visualizações, mais seguidores. A gente tem isso. Isso é da nossa natureza. Mas muitas vezes você não está pronto para viralizar. O seu perfil não está pronto para viralizar. Então, às vezes, você crescer de pouco em pouco e você ter uma base ali, você conseguir vender para as pessoas que já te seguem é muito importante do que você querer viralizar a qualquer custo. E aí eu vejo pessoas que postam coisas que... Lembra que eu falei que você é seu nicho? Você é seu nicho, beleza. E eu falo de marketing digital. E vamos supor que eu falasse sobre crochê, bordado, né? Eu sou uma artesã. E aí eu só atendo aqui a minha cidade de Rancharia. E aí eu começo a postar uns vídeos motivacionais. Igual eu lembro que eu analisei um perfil de uma seguidora que ela vendia cestas de café da manhã. E ela viralizou com um vídeo de saúde mental. Ganhou um monte de seguidor. Mas você ia na cesta de café da manhã dela lá, 2, 3 likes. Porque as pessoas foram através daquele vídeo. E aí você conseguiu um monte de seguidor que não vai engajar com as suas publicações. E aí o Instagram vai começar... Lembra que eu falei que o Instagram começa a entregar pelos próximos 7 dias os seus conteúdos, seus stories para os seus novos seguidores? São novos seguidores, né? Ele dá preferência a entregar para aquelas pessoas que não têm interesse pelo seu produto. Tomem cuidado com o viralizar a qualquer custo. Nós vamos ter uma aula sobre viralização mais para frente ali quando você for caminhando no curso, mas isso é muito importante já você saber, para você não ficar pensando que você precisa viralizar para você ter sucesso, porque às vezes você não está pronto para isso. Nós vamos falar aqui sobre facilitadores. Teve uma pesquisa, né, isso nos stories, que mostra que o ser humano ele toma em média 35 mil decisões por dia. Então você pensa, tô com o celular, despertou, vou pôr na soneca, vou levantar. Eu levantei, eu vou escovar o dente agora, eu vou tomar um copo d'água. Ah, eu vou fazer café. Vou fazer café? Quanta colher de pó eu vou colocar? Quanto de água eu vou colocar aqui para eu ferver? Eu vou comer pão, vou fazer um ovo, eu vou tomar banho agora, eu vou pentear que roupa eu vou. Então, nós tomamos 35 mil decisões por dia. Se toda vez que você for postar um story, você tiver que pensar como você vai fazer aquele story, o que você vai usar naquele story, é mais decisões que você tem que tomar. Então, tudo que a gente faz quase no automático, que às vezes é até um hábito, por isso que a gente fala que hábitos a gente não precisa pensar. Você não precisa pensar muito para colocar a pasta de dente na sua escova e escovar seu dente. É muito automático, não é? Então, a gente precisa começar a criar hábitos no nosso stories para a gente diminuir essa... eu tenho que decidir como que eu vou fazer. Então, eu quero que você pense em facilitadores para você não pensar muito nessa parte operacional dos stories. Então, você vai usar a mesma fonte ou, no máximo, 2. Não usa aquelas fontes que ficam infantilizadas. Vou mostrar para vocês aqui no exemplo. Usa a mesma base de cores. Você pode ter um cronograma base. Toda quarta-feira eu faço caixinha de pergunta. Toda quinta
eu falo sobre algum assunto que está em alta do meu nicho. Por exemplo, essa minha cliente advogada, toda quinta tem o Café com Direito. Então, da quinta-feira, ela aborda algum tema que está em alta na mídia, tomando seu cafezinho enquanto conversa com seguidores. Então, você pode fazer quadros, por exemplo, ali nos seus stories. Então, toda segunda eu mostro a minha rotina de bastidor, né? Você ter um cronograma base, não que você precisa sempre fazer assim, mas se você ter alguma coisa como base, para você não precisar pensar muito, ter padrões, para você facilitar a sua vida, principalmente se você tem uma rotina corrida. O bom dia padrão, eu acho que o primeiro story do dia ele é muito importante. Porque tem uma coisa que no livro O Poder do Hábito que fala sobre hábitos angulares. Né? Toda vez que você acorda e você faz uma atividade física, você acorda revigorado, a tendência é você ter um bom café da manhã, se alimentar bem durante o dia, porque é como se você tivesse começado o seu dia bem. Agora, quando você acorda atrasado, que você já come qualquer besteira de manhã, parece assim, parece que meu dia já começou meio mal, não tem problema se eu fizer coisas ruins hoje, se eu comer mal, se eu for parar a comer uma coxinha na hora do almoço. Então, alguns hábitos que a gente tem logo pela manhã influenciam o nosso dia. Então, quando você já posta o story pela manhã, é como se você já tivesse marcado presença e continuar aquilo e fazer mais vezes no dia, é como se já ficasse mais fácil do que chegar à noite, não postei nada hoje, eu vou chegar e vou postar esse story aqui do nada. E aí você acaba não postando. Então, eu sempre fiz stories ali logo pela manhã e além de eu aprender a mexer na ferramenta, colocava às vezes a mesma música, o mesmo estilo, porque minha vida não muda muito, né, gente? Tem uma vida comum. E aí eu comecei a me conectar com as pessoas ali. E é como se eu tivesse já batido o meu ponto, feito a primeira obrigação do dia. É óbvio, né, gente, que se for todo dia você ficar só postando café da manhã e não fazer mais nada, aí não tá valendo de nada essa aula. Não é só para você ficar só nos stories de café da manhã. Eu acho que o primeiro story do dia não precisa ser necessariamente o café, é uma rotina que você tem. Você sabe fazer caminhada, você sai com o seu cachorro, você vai para academia, você pode postar um layout com essas 4 fotos, não necessariamente o café da manhã. Mas é algo que já pode ajudar você no decorrer do dia. Então, eu sou a favor de você pelo menos já bater seu ponto ali logo pela manhã. Mas, óbvio, não ficar só nisso. Aqui são coisas que eu falo para você evitar. Deixa eu me colocar menorzinha aqui. Você tira uma foto que você pode deixar em tela cheia e você vai com o seu dedo e você diminui. Pra que você faz isso? Fala pra mim. Pra ficar essas bordas feias aqui? Faz experiência tela cheia, gente. Os celulares já não tem botão pra foto ficar inteira. As pessoas gostam de experiência cheia, né? Não tem mais nem botão. Então, você quer deixar borda pra quê? Você usar essas fontes aqui, que fica bem infantilizada, e ainda mais quando você aciona a sombra dela, não dá nem para ler direito. Evita usar isso aqui. Dá a experiência tela cheia. O celular já está ali para você fazer isso, com essa telona. Outra coisa, deixa eu vir aqui, falta de contraste. Você não consegue ler o que está escrito. O material de apoio dessa aula aqui vai ter um link aqui embaixo com essas sombras que você pode utilizar. Coloque atrás do seu texto para as pessoas conseguirem ler. Esse terceiro pincel aqui também, das ferramentas dos stories, tem aula de ferramentas dos stories, você já deve ter visto, ou vai estar depois dessa aula. Você pode passar atrás do seu texto, ou você pode selecionar ele, clicar para pintar a tela inteira, e depois com a borracha você apaga só determinado ponto e faz uma sombra. Então, deixa as pessoas lerem com mais facilidade, né, o que está escrito. Vamos ver, coloquei duplicado. Você vai marcar uma pessoa, um lugar, você põe gigante. Olha aqui, você pode melhorar a estética, porque, gente, o belo, ele atrai. A gente gosta de ver coisas bonitas, a gente gosta de ver uma coisa colorida, né? Então, às vezes, a gente deixa o nosso story feio e a gente não quer ver stories feio. Não que... Às vezes, ele fala assim, mas a minha casa é feia, meu cenário é feio. Não é isso. Eu falo de melhorar a estética dele. Você, gente, você tem que entender que você está na sua realidade e você, às vezes, não posta story. Eu conheci uma aluna minha
que ela não fazia story porque ela falava que a casa dela era feia. Gente, essa casa que eu tô hoje é bonita, mas eu já morei em casa feia, eu vou deixar de postar story por quê? Tem tantos vídeos que a gente vê, as pessoas têm uma casa simples e elas fazem, aquilo engaja tanto com a gente, ela tá na simplicidade. Gente, a gente tem que aceitar as condições que a gente vive hoje, fazer o melhor que a gente pode, enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda, e dar valor nas coisas que a gente tem. É a mesma coisa, eu não faço stories, eu não faço vídeo porque eu não gosto da minha voz. Foi Deus que te deu essa voz? Você nasceu com ela, eu não gostava da minha voz, mas, gente, eu nasci com ela, Deus me deu, graças a Deus eu falo. Eu vou morrer com essa voz. Por que eu não gosto de fazer vídeo? Porque eu não gosto da minha voz. Então, assim, tem coisas que a gente tem que parar e, eu preciso aceitar essa condição que eu tenho e eu vou fazer com essa condição. Essa sou eu, essas são as condições que eu tenho, essa é a minha casa. Né? Eu falo de belo no sentido de usar a estética ao nosso favor dentro do Instagram, tá? Não estou falando que você precisa estar num cenário para você fazer as suas coisas. Se você ficar esperando por esse momento, o dia que eu mudar de casa eu faço, você não vai fazer nada nunca. Tá? Então, deixa de lado esse perfeccionismo. Eu estou falando aqui para você melhorar a estética. Por exemplo, às vezes, quando você tira uma foto com o celular deitado, ele fica com essas bordas mais ou menos das cores da foto. E você pode pintar esse fundo e deixar ele mais apresentável. Colocar um plano de fundo, que tem a opção de travar elementos nos stories, tem a aula aqui. Ou faz uma montagem, né? Um layout com 2 fotos aí, 2, 3 fotos na horizontal. E você deixa a experiência tela cheia, deixa esteticamente mais bonito. Outra coisa, você quer escrever uma bíblia e tudo no mesmo story, aquele monte de texto, separa em parágrafos ou faz uma sequência de stories. Vai ter aula de leitura guiada, você vai aprender a fazer sequência de stories, mas evita fazer isso aqui. Fica cansativo, as pessoas... Às vezes pode estar escrito a mesma coisa, mas dividido em parágrafos, na mente de quem está vendo, parece que ela vai ler menos. Quando ela vê isso aqui, parece que ela vai ler muito. Isso aqui é tipo uma ilusão de ótica que a gente causa para a pessoa querer ler. Então, se a gente tem um texto todo abarrotado junto, a gente não vai ler, a gente vai ter preguiça, né? Agora, se a gente separa em parágrafos ou faz uma sequência de stories, a chance da pessoa ler é muito maior. Então, esses são os facilitadores de stories. Espero que você tenha entendido que eu quis dizer para você evitar coisas que você usa para facilitar e ideias do que você pode documentar nos seus stories. E até a próxima aula.